Professor Manuel Furriela, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Inclusive pegando esse gancho dos recursos arrecadados ao longo da campanha de Joe Biden, né? Biden-Harris, nesse tempo em que Joe Biden saiu da corrida eleitoral, houve também uma doação recorde para Kamala Harris. A gente pode interpretar que esses quase 50 milhões de dólares doados em poucas horas após a saída de Joe Biden pode também sinalizar esse apoio que o Partido Democrata teria para que Harris assumisse essa disputa eleitoral? Isso pode ser interpretado como uma ratificação dos democratas, inclusive vários outros democratas expoentes do Partido Democrata também já sinalizaram apoio a ela. Enfim, esse consenso de nome, por mais que hajam ali atores correndo por fora, pode trazer ainda mais força para ela nesse sentido? Sem dúvida, são várias as sinalizações de apoio. Aqui lembrando, Joe Biden não é qualquer quadro, não é só porque ele é o presidente da República. Ele é tão importante dentro do partido que ele sustentou essa candidatura questionável esses anos todos. Ela não é questionável só desde agora, onde ele está numa situação mais fragilizada, mas nesses anos todos. Você tem ex-presidentes apoiando também caciques, como a gente usa aqui no Brasil a expressão, do Partido Democrata. Essas doações que você mencionou, e já cerca de 25% dos delegados, já há uma estimativa, de pronto, já decidiram apoiar o nome dela. Então ela ganha força. E eu vejo que tem um motivo para isso. Além da questão do uso dos recursos já arrecadados, conforme eu mencionei, que torna difícil você partir para outra candidatura, né? Você tem outros. Apesar dela não ter sido uma vice-presidente de destaque, nem ao menos acumulando a presidência do Senado, que ela o vice acumula, ou seja, com tanta possibilidade de destaque, ela foi muito apagada. O fato é que de todos os nomes que o partido teria, ela ainda é a que conseguiu construir alguma trajetória para esse caminho de candidatura. Então, se você quiser pegar Michelle Obama, que andaram cogitando, ela não tem uma construção partidária, ela não tem uma construção política, mesmo sendo uma figura pública importantíssima. Você pegar os governadores que têm sido cogitados, eles são muito bem avaliados em seus estados, mas eles não tinham construído uma agenda de candidatura à presidência, né? Então, fica cada vez mais difícil vir outro. Pode vir, não estou dizendo que não. Tem muita água para passar embaixo da ponte, aí até a convenção, inclusive, para buscar o melhor nome para enfrentar o candidato mais forte, que é Donald Trump. Não vai ser fácil derrotar o Trump com tantos fatores a seu favor nessa eleição. Mas, de qualquer maneira, o fato é que os democratas, eles ficam com alternativas, eu acho que piores em relação a dela, mesmo ela não sendo uma candidata forte. Professor, e na questão dos vices, né? A gente tem visto uma série de nomes que estão sendo colocados, uma série de nomes que podem, né, ser colocados ali como vice da Kamala Harris. Eu queria entender um pouco da sua visão, quem acaba se despontando, se seria alguém, né, que tem já uma trajetória, que tem um cargo, inclusive, né, de governador de algum estado relevante nos Estados Unidos, ou se a gente pode ver alguém correndo por fora, pode ter algum nome que não seja especificamente, né, do meio político, ou própria Michelle Obama, ou enfim, a gente pode ter algum movimento desse, ou o partido vai seguir a tradição e vai seguir o rumo que já foi dado, escolhendo alguém ali daquele meio, inclusive, né, alguém para consolidar essa visão um pouco menos polarizada que tinha Biden e Trump? Sem dúvida, você pegou alguns fatores que dão algumas pistas. Eles vão ter que buscar um vice que não seja tão característico de grupos, de agrupamentos, como é o caso de Kamala Harris, né? Ela representa vários setores, por exemplo, ela representa imigrantes, seus ascendentes, pai e mãe, são estrangeiros, são imigrantes, né? Então, ela terá que buscar um vice que seja mais relacionado, mais representativo de uma maior parcela da sociedade. No discurso, ela vai ter que fazer isso, não vai ser fácil. Ela vai ter que buscar um discurso de aglutinação nacional. Veja só que Hillary Clinton não conseguiu, e era muito mais experiente que ela, né? Um quadro que sempre tentou despontar como presidente da República. Eu digo Hillary Clinton, e a gente viu como que foi.
difícil, ganhou inclusive em quantidade de votos e não ganhou em delegados, ou seja, robusta, e ela não conseguiu construir um bom discurso que fugisse de certas questões de grupos da sociedade, e ela própria pertence a um grupo específico de imigrantes, né? Então eu acho que ela vai buscar um vice que aglutine mais a sociedade para favorecer a candidatura dela. E um outro ponto, que também sempre vai ser recomendável, é que seja de um dos swing states, conforme vocês mencionaram aqui. Porque o que você tem nos Estados Unidos? Estados que provavelmente vão votar nos democratas, outros provavelmente no candidato republicano. Cenário apresentado que dificilmente, ou vai ser uma surpresa se em algum estado fugir disso. E aqueles que são incertos, que alguns chamam de estados pêndulo, swing states e por aí vai. Como os democratas têm nomes fortes nesses estados, talvez venha alguém de lá, porque daí ela traz um pouco mais de votos também, né? E principalmente como uma eleição nos Estados Unidos, a gente sabe que é indireta, que quem elege no final das contas são os delegados e não os eleitores diretamente. Então, esse tipo de arranjo, ele favorece a candidatura. Então, as pistas, para mim, se eles quiserem vencer o candidato favorito, que é Donald Trump, por tudo que a gente mencionou aqui, eles vão ter que buscar todas as cartas, trazer todas as cartas para a mesa, inclusive a construção de um vice que tem essas características. Professor, eu quero chamar também o Vandir Silveira para a nossa conversa, porque a gente está vendo um debate bastante intenso em relação às políticas econômicas, seja do Biden, que está atual presidente, seja do Trump, presidente anterior. A Kamala Harris, um possível novo vice também, o Vandir, que na sua visão tendem a trazer uma vontade maior de votar daqueles que não queriam aderir a essa polarização, poderia trazer essa percepção de um respiro, uma novidade, ou na sua visão, a imagem de Kamala Harris está muito atrelada, muito aderente ainda à política econômica de Joe Biden, perdendo um pouco desse perfil? Bom, um dos maiores problemas que a Kamala Harris ela representa para o eleitorado americano é o fato que a presidência de Joe Biden é marcada por uma alta pronunciada na inflação. Então, esse descontrole inflacionário é algo que vai pegar nessa continuação do ticket que era Biden-Harris e agora vai ser Harris e alguém mais. A grande oportunidade para o Partido Democrata é encontrar um vice que rompa essa política. Porque a gente se olhar para a decisão do Donald Trump em termos de vice, ele dobrou a aposta nele mesmo. Então, tudo que ele representa e acredita, ele dobrou a aposta no seu vice. A oportunidade para o Partido Democrata é se mover mais para o centro com um potencial candidato a vice que seja representante, por exemplo, de ideias mais liberais do ponto de vista econômico e que traga maior consenso com relação ao combate à inflação e algumas problemáticas que tem sido o mercado americano, principalmente com relação à inflação. Muito bom. Professor, gostaria de ouvi-lo um pouco mais, se for da sua vontade complementar alguma informação, alguma análise a esse respeito, por gentileza. Eu acredito que tem só um ponto adicional, a respeito da própria Kamala. Eu concordo com o comentário feito, ela está ainda mais à esquerda, digamos. Aqui hoje em dia falar de esquerda e direita é muito difícil, né? Mas em relação a pautas, né? Joe Biden, ele era um conservador dentro do Partido Democrata, né? Um político mais antigo, mesmo com algumas pautas modernas. Acho que a mais avançada dessas pautas que ele tinha era a pauta ambiental, uma pauta relevante para o mundo inteiro. Ele era um dos maiores entendedores, mas no resto ele era um pouco mais conservador. Não é o caso de Kamala. Ela, por exemplo, teve muito relacionada com campanhas a favor da liberalização do aborto, que é uma pauta polêmica nos Estados Unidos, principalmente em estados mais conservadores. Então, ela tem, sim, uma agenda, digamos assim, mais progressista. Talvez seja a forma da gente definir em relação à agenda de comportamento na sociedade, o que cria um desafio também para ela no momento onde a sociedade está um pouco mais conservadora. Só para agregar um pouco sobre quem ela é.
Perfeito. O professor Manuel Furriela, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima. Uma ótima semana para o senhor. Ótima semana a todos. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. 11 horas em ponto, Gabriel Monteiro.